Então, o tema que nós vamos ver hoje juntos é descortinando o poder de Deus através do jejum e a oração. Porque vamos ver que sempre o jejum vai junto com a oração. Queria agradecer-vos por escolherem estar aqui esta manhã. E vamos ver aqui um bocadinho os temas, ok? Vamos ver durante esta hora. Eu vou precisar das vossas orações, porque uma hora é muito pouco para falar sobre um tema assim tão importante. Mas vamos fazer um quiz, um teste, antes de começar. São acho que 7 ou 8 perguntas. Vamos ver o que é o jejum. Vamos ver uma perspectiva bíblica sobre o jejum. Sabemos que o mundo também fala sobre o jejum. Por que jejuar? E como é que nós podemos fazer um jejum saudável? E no final, eu espero ter tempo para questões, para perguntas. Então, vamos começar com um quiz, com um teste, ok? Vamos ver um bocadinho o nosso conhecimento sobre o jejum. No Evangelho de Mateus, Jesus fala sobre o jejum. De acordo com este capítulo, como devemos jejuar? Publicamente, para mostrar a tua piedade, em segredo, sem lavar o rosto, com um semblante triste. É o B. Temos de jejuar em segredo. Ok? Vocês se lembram que Jesus diz para nós lavarmos o rosto e não jejuar de uma forma triste para que as outras pessoas vejam. Vamos à segunda pergunta. Nos Atos dos Apóstolos, a igreja em Antioquia estava jejuando quando o Espírito Santo lhes deu uma ordem. Qual foi essa ordem? Enviar Paulo e Barnabás na missão, parar de jejuar, orar pelos doentes ou dar oferta aos pobres? C. Foi o A. Enviar o Paulo e o Barnabás em missão. Ok? Eles estavam a jejuar porque precisavam fazer uma decisão importante. Ok, número 3. Quem jejuou por 40 dias na Bíblia? Jesus e Moisés, Jesus e Elias, Jesus, Moisés e Elias, ou Jesus, Moisés e Jonás? Jesus, Moisés e Elias. Eles, os três, jejuavam durante 40 dias. Ok, número 4. No livro de Joel, o profeta pede um jejum. Qual é o motivo desse jejum? Pedir chuva, arrepender-se dos pecados, receber perdão ou lamentar a perda de alguém? Este tem um truque, porque o B e o C. Ok, arrepender-se dos pecados e receber perdão. Muito bem. Agora vamos passar um bocadinho mais ao lado sobre saúde. O nosso cérebro pode usar apenas glicose como combustível. É verdadeiro ou falso? É falso. Falso, ok. Qual é o outro combustível que o nosso cérebro pode usar? Vocês sabem? Corpos cetônicos. Eu acho que é assim em português. Corpos cetônicos. Depois nós vamos falar um bocadinho sobre isso também. Ok. Dividir a mesma quantidade de comida em 5 refeições menores ajuda no controle da obesidade. Verdadeiro ou falso? Falso. Porque os estudos mostram que quanto mais insulina o nosso corpo produz, mais probabilidade temos de ganhar peso. Ok, a cetoacidose começa a acontecer após 3 dias de jejum. Verdadeiro ou falso? Falso, é falso. Depois vamos ver também quando é que a cetoacidose começa a acontecer, que é uma situação grave e perigosa. Mas vamos ver em que situações ela acontece. Então, também tem alguns exemplos. As pessoas que têm diabetes têm muito mais perigo, ou pessoas que já estão numa situação de malnutrição extrema, nos bebês, em pessoas idosas, estas são pessoas mais vulneráveis.
Ok, e a última, que eu acho também muito interessante, começamos a ver benefícios para a saúde quando jejuamos por um período mínimo de 6 horas, 8 horas, 16 horas ou 24 horas. 16. Correto, 16 horas. Ok, o que é o jejum? Vamos começar com uma definição, que é importante. Eu gostei desta definição. Isto, o jejum é abster-se voluntariamente ou comer muito pouca comida ou bebida por um período de tempo específico, como uma disciplina religiosa ou de saúde. É um bocadinho difícil não ficar assim, porque eu não tenho... Eu vou passar. Ok, vamos tentar. Nós temos... Aqui é a parte dos baixos. Está melhor assim? Vocês conseguem ver? Achei interessante o detalhe de fazer de uma forma voluntária, com um tempo específico e com um objetivo específico. Okay? O tema do GAM nesta convenção é identificar. Será que nós, como povo adventista, ainda nos identificamos com esta prática de jejum e oração? Eu não vou fazer esta pergunta, ok? Vocês não têm que levantar a mão, mas se eu perguntar quem aqui teve uma experiência de jejum de pelo menos 24 horas no ano 2024, quantas pessoas acham que iriam levantar a mão? Será que nós perdemos um bocadinho esta prática como adventistas? Esta é uma razão pela qual eu penso que este tema é muito importante. Vamos ver a perspectiva bíblica e a importância do jejum. Pensem só nisto. Jesus começou o seu ministério com jejum. Ele jejuou 40 dias. E não só isso, mas é muito interessante, não sei se vocês alguma vez pensaram que Jesus acabou o seu ministério com jejum. Desde a Santa Ceia até a morte de Jesus, passaram sensivelmente, talvez, por volta de 20 horas, 24 horas. E nós sabemos, a Bíblia diz que ele pediu para beber, agora ele tinha sede, então ele passou todo esse tempo, não só sem comida, mas também sem beber. E nós vemos que Jesus, ele confrontou fome e dificuldade para nós. Ele teve esta experiência para nós. Ele teve que vencer neste ponto no nosso lugar. É interessante também ver que Jesus ensina sobre 3 disciplinas essenciais na Bíblia. Sabem quais são? Uma é a oração, a segunda é dar as dádivas e a terceira é o jejum. E muitas vezes na igreja nós ouvimos mensagens sobre oração, sobre dádivas, mas não ouvimos, é mais raro ouvir uma mensagem sobre jejuar. E claramente que neste tempo onde temos tanta abundância, tantos recursos, esta mensagem de negar-se a si mesmo não é uma mensagem popular. Vamos ler juntos Mateus 6, versículo 16. Estas são palavras de Jesus. Ele diz assim: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos
Porque aos homens, para que os homens pareçam que jejuam. Vocês notaram aqui o detalhe da palavra quando jejuardes? Jesus não diz, e se jejuardes, então façam assim. Não, Jesus diz quando. Não implica isso que Jesus esperava dos seus discípulos, que eles tivessem esta prática do jejum. Jesus diz assim: vocês, quando o façam, não o façam da forma errada. Mas ele estava à espera que os seus discípulos estivessem a jejuar. Gostei muito deste pensamento, porque diz que nós podemos pensar na oração e no jejum como bater com força nos portões do céu. A Bíblia diz para nós pedir, para buscar e para bater. Vou vos contar uma história interessante, um amazing fact, do Thomas Parr. É uma história muito interessante. O Westminster Abbey, em Londres, é uma das igrejas mais famosas em Grã-Bretanha. Monarcas ingleses foram coroados nesta igreja e também enterrados nesta igreja. Também cidadãos famosos como Isaac Newton ou David Livingstone estão ali enterrados nesta igreja. É uma igreja muito famosa. Mas uma das pessoas mais incríveis enterradas nesta igreja foi um fazendeiro chamado Thomas Parr. Olha a história dele. Ele nasceu em 1483 e ele tinha testemunhado a coroação de 10 monarcas durante a vida dele. Dizem que ele viveu 152 anos. Em 1635, o rei Carlos I convidou o Thomas para o palácio para que ele pudesse conhecer este homem tão incrível. O rei perguntou a Thomas qual era o segredo da sua longa vida. E ele disse que estava vivendo uma vida simples, ele estava trabalhando na horta, comendo principalmente batatas, aveia e queijo. Essa era a dieta dele. Enquanto ele estava a visitar o rei, Thomas comeu as ricas comidas servidas no palácio. Naquela noite, Thomas sentiu-se muito mal e faleceu. Seu corpo foi enterrado em Westminster Abbey. A Bíblia nos dá princípios sobre como nós podemos comer de uma forma saudável. E vocês se lembram que há um versículo que diz quando nós estamos na mesa dos reis, para pôr aqui uma faca. É assim. Então, vocês podem ver que uma vida de temperança, uma vida de simplicidade, tem grandes benefícios. Olha a história do jejum na Bíblia. É muito interessante também ver que todo israelita era chamado para jejuar pelo menos um dia no ano, que era o dia da expiação. No Yom Kippur. Nós podemos ver isto em Levítico 23, versículos 27 e 28, mas por causa do tempo não vamos ir ver todas as referências. E eles jejuavam pelo menos 24 horas. Ou seja, uma vez por ano era o mínimo de cada israelita devia jejuar. E um teólogo de Princeton, ele disse assim, eu gostei desta citação, ele disse assim, que todas as pessoas eminentemente piadosas foram mais ou menos adictas ou viciadas a este modo de cultura espiritual, ao jejum. Então nós podemos olhar, vemos tantos exemplos na Bíblia. Vemos, por exemplo, que Moisés, ele jejuou 40 dias, como vimos no texto, quando deu a lei de Deus a Israel.
O Elias jejuou para trazer reforma ao povo de Deus. Daniel jejuou para receber revelações sobre o futuro de Israel. Esther também jejuou em meio de uma crise nacional. A Ana jejuou e recebeu uma criança. O Saulo jejuou 3 dias após do seu encontro com Jesus, após dele ter ficado cego. Vocês se lembram da história do Saulo? E a igreja da Antioquia jejuou para compreender quem é que eles deveriam escolher para enviar para a missão. Muitas vezes na Bíblia nós vemos que o jejum acompanha a oração e traz resultados espetaculares. Gostei também da perspectiva do John Wesley sobre o jejum. Ele diz assim: tenhamos cuidado para não imaginar que merecemos algo de Deus por causa do nosso jejum. Eu sempre, muitas vezes estive a pensar, por que será que Deus pede que nós jejuemos? Será que o jejum transforma a Deus e muda o coração de Deus? Será que o nosso jejum vai convencer a Deus? Ou será que o jejum vai mudar a mim? Vejam o que John Wesley diz aqui. Não podemos ser advertidos disso com demasiada frequência, pois o desejo de estabelecer nossa própria retidão, de obter uma salvação de méritos e não de graça, está profundamente enraizado em todos os nossos corações. Primeiro, que o jejum seja feito ao Senhor, com nossos olhos unicamente fixos nele, para acrescentar seriedade e sinceridade às nossas orações, para evitar a ira de Deus e obter todas as grandes e preciosas promessas. A Ellen White tem um capítulo muito interessante no livro Conselhos sobre a Reforma Alimentar. Tem um capítulo inteiro dedicado ao jejum. Eu vos convido a ler este capítulo. Tem mesmo este título, o jejum. E neste capítulo eu encontrei pelo menos 4 ou 5 razões pelas quais nós podemos e devemos jejuar hoje. Vamos ver estas razões juntos. Em primeiro lugar, para obter vitória sobre o erro. Diz-me em Desejado de Todas as Nações, para Cristo, como para o Santo Padre no Éden, foi o apetite o terreno da primeira grande tentação. Exatamente onde começar a ruína, deveria começar a obra da nossa redenção. Como pela condescendência com o apetite caíram a Adão, assim pela negação do mesmo devia Cristo vencer. Provérbios 16, 32 diz que é melhor é o que governa o seu espírito do que toma uma cidade. Uma pessoa que tem o self-control, o controle próprio, é melhor e mais poder do que um guerreiro que vai tomar uma cidade. É o que a Bíblia diz. E nós sabemos que Gálatas 5:22 diz que um dos frutos do Espírito é a temperança. Um outro motivo é o discernimento. Em Testemunhos, volume 3, nós lemos que a intemperança de qualquer espécie insensibiliza os órgãos da percepção e enfraquece de tal maneira o poder dos nervos cerebrais que as coisas eternas não mais são apreciadas. Para certas coisas, oração e jejum são recomendáveis e apropriados. Na mão de Deus, são um meio de purificar o coração e promover, vejam aqui, uma disposição mental receptiva. Se nós queremos uma mente clara, com discernimento, o jejum é uma ferramenta excelente. Obtemos resposta às nossas orações porque humilhamos a nossa alma diante de Deus. E aqui, eu coloquei aqui o mesmo ponto do discernimento, achei muito interessante e acho que é muito específico para nós. Ele fala aqui sobre o sábado. E eu pensei realmente que toda a minha vida eu cresci com este hábito. Os meus pais sempre
até o dia de hoje, preparamos comida em mais quantidade e com mais tipos de comida no sábado, porque um dia é especial, e é. Mas olhem só o que a gente diz na Ciência do Bom Viver, página 128. Não devemos preparar para o sábado mais liberal provisão de alimento, nem maior variedade que nos outros dias. Em lugar disso, a comida deve ser mais simples e menos se deve comer. Por quê? Porque ela diz, a fim de a mente estar mais clara e vigorosa para compreender as coisas espirituais. Um estômago abarrotado quer dizer um cérebro pesado. Não aconteceu convosco, comigo acontece às vezes, especialmente depois do almoço. Obrigada. Sentimos-nos cansados, não é? As mais preciosas palavras podem ser ouvidas e não apreciadas devido à mente estar confusa por uma alimentação imprópria. Isto eu posso vos dizer que também é uma ferramenta incrível. Pessoas que têm problemas gástricos ou problemas que sentem-se cansadas, que têm pouca energia, uma das coisas que eu recomendaria é comer menos, comer mais devagar, tentar jejuar, é uma ferramenta excelente. Vamos passar, antes de passar ao terceiro ponto, é interessante mencionar aqui que nós sabemos que o nosso cérebro é a capital do corpo, não é? Então, quando nós precisamos de pensar intensamente, o que acontece? Todas as energias que vão para a digestão, se nós jejuarmos, se nós não comermos, toda essa energia pode ir para o pensamento, para fortalecer o cérebro. Vocês sabem que numa digestão normal, o corpo utiliza entre 500 e 700 mililitros de sangue. Imaginem quanto fluxo de sangue que vai para o nosso sistema digestivo para digerir a comida. Imagina todo esse sangue que pode ir, ele não vai ir todo no cérebro, vai ser distribuído, mas uma quantidade considerável vai estar no cérebro e isso nos vai ajudar a ter um pensamento claro, ter discernimento. Também vemos um dos outros motivos é receber ajuda especial de Deus em situações difíceis. E em 2 de Crônicas, este é só um exemplo. No Antigo Testamento nós vemos muitas vezes os reis de Israel que estavam em situações difíceis e os reis que eram tementes a Deus muitas vezes chamavam o povo à oração e ao jejum. E temos aqui o caso de Jeossafá. Em 2 de Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 a 4. Diz assim: sucedeu que depois disto, os filhos de Moab e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Jeossafá. Então, vieram alguns escravidão a Jeossafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Esazon, Tamar e em Engem. Então Jeossafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Qual foi o resultado? Vemos no versículo 15. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Eu vos digo também na minha vida pessoal, eu não sei uma vez que eu jejuei por uma causa e que não vi a intervenção poderosa de Deus. Sempre, quando o povo de Deus se humilhava, orava, jejuava, havia uma resposta incrível às orações. E
voltando um bocadinho a essa pergunta que lancei há um tempo atrás. Será que o jejum muda a Deus? Será que nós precisamos de fazer com que o coração de Deus seja melhor ou mais suave, ou que o Senhor queira nos ajudar? Será que nós mudamos o coração de Deus com o jejum? Eu gostei muito deste pensamento que foi partilhado pelo pastor Rich Constantineschi num evento que tivemos há pouco tempo em Penelã. Vocês pensem, vocês dariam as chaves de um Ferrari a um adolescente de 15, 16 anos? Não. Seria muito irresponsável, não é? E por que não? Ou seja, ter um carro bom pode ser uma bênção, mas pode também ser uma maldição. E o pastor Rich disse que Deus não dará poder ilimitado a alguém que não seja humilde. Vocês já pensaram que quando nós oramos e pedimos o Espírito Santo, a Bíblia diz que é um poder ilimitado. Ele é todo-poderoso. Quando nós oramos para que o Espírito Santo venha em plenitude no nosso coração, nós estamos a pedir poder ilimitado. E vocês pensam que Deus quer nos dar esse poder ou não quer? Claro que quer. Mas seria como se eu pegasse nas chaves de uma Ferrari e dar a um adolescente de 15 anos. Deus só vai dar o poder limitado à pessoa que esteja humilde. E a oração e o jejum fazem exatamente isso no nosso coração. Para mim, isso fez muito sentido. O jejum não é para fazer com que Deus seja melhor. Não. É para preparar-me a mim a receber a grande bênção do Espírito Santo na minha vida. Senão, isso seria uma maldição. Imaginem dar o poder ilimitado a uma pessoa que é corrupta. Seria uma desgraça. Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que não saberia usar esse poder para bem. Então, o jejum faz exatamente isso. Nos humilha e nos prepara para receber o poder ilimitado do Espírito Santo. Um outro ponto que é muito, muito interessante e muito importante é a intercessão por outras pessoas. Em Mateus 17, temos esta história poderosa. Vocês se lembram que há um homem que vem pedir ajuda porque tem um filho endemoniado. E os discípulos tentam fazer ali alguma coisa, mas não conseguem. E quando Jesus volta, eles vêm, imagino, estavam com vergonha, não é? E perguntaram a Jesus, talvez em segredo, por que não podemos nós expulsá-lo? Vocês se lembram da história? Jesus lhes disse, no versículo 20, de Mateus 17, por causa da vossa pouca fé. Vejam só que a fé está conectada com isto que vamos ler a continuação. 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Quando nós intercedemos por outras pessoas, vocês já oraram por outras pessoas? Imaginem. Às vezes há situações mesmo muito complicadas. A pessoa percebe logo que humanamente não há nada para fazer. Mas quando nós oramos e jejuamos e intercedemos por estas pessoas, Deus intervém com grande poder. Isto a mim diz que Jesus já tinha jejuado e ele já tinha orado. E é por isso que ele teve o poder de expulsar estes demônios na vida desse homem jovem. E ele disse, não há hipótese. Há situações que só podem ser resolvidas com oração e jejum. E pensem naquilo que nós comentamos antes. É por causa, não é que Deus não queira nos dar poder, não nos queira dar o poder ilimitado, mas nós precisamos de ser humildes para poder receber este poder e usá-lo para a glória de Deus e não para nós.
E agora vamos passar um bocadinho à parte sobre saúde. O jejum é certamente um remédio muito poderoso contra as doenças. A Ellen diz, em Testemunhos volume 7, algumas pessoas serão mais beneficiadas deixando de comer durante 1 ou 2 dias na semana do que com qualquer quantidade de tratamentos ou orientação médica. Já pensaram nisto? E já vos digo, às vezes podem ter alguma dor ou alguma gastrite ou alguma situação digestiva. Não há nada melhor para fazer do que não comer, por exemplo, uma refeição ou um dia. Nós vamos deixar o corpo descansar, e não só isso, mas a energia que nós usaríamos para a digestão, nós agora vamos poder usar para a cura. E ela diz que o jejum, um dia na semana, lhes seria de proveito incalculável. Mas vamos ver, daqui a pouco, que há uma forma de fazer o jejum, por exemplo, um dia na semana. Uma forma correta. Ok. Vocês veem, aquilo que vem aqui nestas duas imagens é a mesma pessoa. Este é o Guinness Book. É um senhor italiano chamado Agnus Barbieri. Eu ontem falei com os meus amigos e eu falei de 182 dias, mas eu errei. Na realidade, ele jejuou 382 dias, ok? É um caso que foi seguido pelo hospital de Maryfield, na Inglaterra, ok? Claro, obviamente, ele era uma pessoa obesa, ok? E ele passou 382 dias sem comida sólida. Ele simplesmente tomava chá, café e água mineral, ok? Todas são bebidas não calóricas. Ele bebia, obviamente, uma pessoa não consegue sobreviver tantos dias sem água, sem água, principalmente, mas ele bebia chá, café e água mineral. E ele perdeu, neste tempo, 125 quilos. Não me lembro qual foi mas perdeu 125 quilos. E vocês aqui podem ver o resultado final. E ele viveu, depois desta experiência, viveu mais pelo menos uns 20 e poucos anos. É interessante, há pessoas que dizem, eu não consigo jejuar um dia, 2, 3. Não, é impossível. É possível, claro, há situações. Como nós mencionamos antes, por exemplo, cetoacidose pode acontecer em casos de pessoas com diabetes. As crianças, elas têm um metabolismo tão acelerado e estão a consumir tanta energia que há uma forma que nós podemos, por exemplo, podemos adaptar para as crianças o jejum. Idosos também não vão conseguir jejuar assim como uma pessoa adulta e saudável. Mas vamos ver isso daqui a um bocadinho. Okay. Aqui, eu não sei se nós temos... quanto tempo temos? Eu não sei se nós temos aqui internet. Talvez não. Temos internet aqui ou não? Havia um vídeo, mas talvez nós vamos passar, sobre longevidade e o jejum. Em inglês, eu acho que muitos de vocês percebem, depois eu posso fazer um resumo. So is this your first meal of the day? It's now almost 6 o'clock? It will be, yeah. Really? You haven't, no breakfast, no lunch? No. Because? Well, because it's clear, based on thousands of years of human existence, that eating less is, if it's not starvation or malnutrition, it's good for you. Because why? What does it do? So we didn't know why it was good for you. We thought that it was slowing down metabolism, but it's not the case. What's happening is it's turning on, when I'm not eating, or if you choose not to eat for a meal or two,
you're turning on the body's defenses against aging. In our labs, we always have caloric restricted animal. Okay, Yeah. you take brothers, two groups, one eat whatever they want, the other gets 60% of that. And they Okay. live 40% longer and healthier. And people, and we know it since the 1950s, but people assumed that that means that you give less for breakfast, lunch, and dinner. You just eat less throughout the day Right. as opposed to, but that's not what it is though, right? No. If we actually are giving them all the food throughout the day, they're thinner, but they don't live longer. So you need the fasting to upregulate the mechanism for aging. Well, the trick to longevity is a term called hormesis, which is a little bit of stress on your body, biological stress. So running, bit of hunger, cold, heat, puts your body in a state of perceived adversity. So you don't have to hurt yourself, but you put your body in a kind of a scared state. Oh my goodness, I could die if this continues. And then they turn on these defenses against aging. So we have these genes that get turned on. Some of them that we work on are called sirtuins. And so by being hungry, we've shown that you turn these on and then your body defends itself. If you sit around and you eat constantly, they Yeah. don't work very hard. Really? And your clock ticks faster. When your body undergoes a very mild stressor, we're not talking about a major stressor, it actually becomes a little more resilient. So it's kind of this, what doesn't kill you makes you stronger. So these kind of really acute mild stressors actually can boost the resilience of your biology. And we think that things like fasting or caloric restriction is actually acting through that. And also same thing with exercise. Exercise is actually a stressor on the body, but we think it's actually the body's response to this that is what gives it the benefit. So you've been doing this now for a long time. What do you do personally? I eat a plant-based diet, and I try to do what's called intermittent fasting. Again, the science is still out on whether this is having a big impact. I try to kind of restrict the time I eat during the day to about 6 hours, and then fast the rest of the day. I usually eat my first meal at like 1 in the afternoon, so around lunchtime, but maybe a little later lunch. And then I try and make sure I don't eat anything past 8 p.m. So I basically brush my teeth when my daughter's going to bed, and that's it. And do you do it for your family as well? I definitely don't do it for my daughter. I don't think, Yeah. individuals who are still growing should be practicing either caloric restriction or any type of kind of dietary intervention. My husband is not in favor of that. He's a big New York bagel lover, so he's not willing to give that up. Trying to fast like I do right out of the gate is really tough. You should ease into it or you'll fail. Have you noticed a difference? In my diet or in my health? Just in the way you feel? Oh yeah, definitely. I feel sharper. I'm not feeling bloated anymore. I don't feel full at meals. Yeah. Yeah. Try 1 meal a day. Drink coffee, drink tea, drink water, fill up your stomach. You'll get used to that. Give it at least 2 weeks for your body to get used to it and your liver to start making its own sugar. And then try lunch as well. And you might find that you've never felt better, looked better, been able to concentrate better during the day and even sleep better. Basicamente, ali aparece uma pessoa que diz que come só uma vez por dia. Eu, uma pessoa que trabalha no departamento médico do Harvard. Depois aparece uma pessoa de uma outra universidade. E basicamente, os estudos mostram que a restrição calórica, subnutrição sem desnutrição, vamos explicar um bocadinho o que significa, é a única abordagem experimental consistentemente demonstrada para prolongar a sobrevivência em modelos animais. O que isto quer dizer? Há um estudo feito em ratinhos. Nós fazemos muitos estudos em ratinhos. Os gatos são muito fáceis, não é? E também têm um metabolismo muito parecido ao nosso. Então, eles tiveram 2 grupos de ratinhos. Cada grupo jejuava 2 dias por semana. E não comiam. Um grupo destes ratinhos, no resto dos dias, comiam à vontade, quanto eles queriam. O outro grupo jejuava 2 dias e nos outros dias as porções eram limitadas. O que eles observaram? O grupo que vivia mais era o grupo dos ratinhos que tinham restrição calórica.
E não só isso, mas eles viram que os ratinhos que comiam, que faziam juntos 2 dias por semana, não viviam necessariamente mais tempo. Por quê? Porque eles comiam mais no resto dos dias. Eles compensavam, ok? Então, o que isso nos quer dizer a nós? Se imaginem que nós sabemos que a Ellen White recomenda para nós comermos 2 refeições por dia. Há pessoas que não conseguem fazer porque têm um trabalho muito intenso, um trabalho físico muito intenso. Esse é outro aspecto. Mas para a maioria das pessoas, como muitas pessoas têm um estilo de vida mais sedentário, a Ellen White recomenda 2 refeições. Agora, se a quantidade que eu antes comia em 3 refeições, eu vou comer agora em 2 refeições, não vou ter grande benefício, ok? A ideia é de restringir as calorias. Se eu vou decidir jejuar 1 dia ou 2 dias por semana, vamos dizer 1 dia por semana, que é mais factível. Mas depois, nos outros dias, eu vou compensar, eu vou comer a mais, eu não vou ter grande benefício. A ideia é subnutrição, restrição calórica, sem malnutrição. Claro que nós precisamos, e a Ellen White até tem uma citação, eu não vou partilhar aqui, mas ela tem uma citação, ela fala com um pastor adventista e ela diz, olha, Deus não te pediu para jejuar, porque tu tens uma constituição fraquinha, e estás a magoar com isto. Então, há situações e situações. Há pessoas que, até em situações de doença, ela diz, podes deixar de comer por um tempo, mas depois vais ter que começar a comer para ganhar forças. Nós precisamos de sabedoria, mas eu queria só partilhar convosco o princípio. Se nós compensarmos, não vamos ter grande benefício. A ideia de jejuar é mesmo jejuar e deixar essa porção de comida não ingerida mesmo, não depois compensá-la em outras refeições. Ok, vamos ver rapidamente cetose versus cetoacidose. Nós não temos muito tempo para explicar a bioquímica, mas basicamente, de uma forma simples, quando nós jejuamos, vamos dizer que não comemos durante 12, 14 horas, no nosso corpo acontece uma cetose moderada. O que isso significa é que o nosso corpo vai gastando as reservas de glicose que nós temos no nosso corpo. O corpo tem um fígado e também tem uns músculos, tem reservas. Ele vai gastando, mas depois, quando todo este tempo passa, começa a gastar da gordura. E a gordura, quando ela é queimada, dá estes corpos cetônicos. Mas é inofensivo. Se nós o fizermos durante até dias, isso não vai nos levar a uma cetoacidose. Cetoacidose acontece em casos de, como dissemos, pessoas que já são malnutridas, desnutridas, pessoas com diabetes que podem jejuar e é uma situação complicada. Ou então uma pessoa que já está, imaginem, há 40, 50 dias a jejuar. Okay? Eu vou partilhar convosco aqui uma amostra de 2017 mostrou que a incidência viral foi de 61 casos por 10.000 internações hospitalares. Ou seja, 0,61 daquelas pessoas que foram para o hospital em urgências tiveram cetoacidose. E o risco de morte por cetoacidose é inferior a 1% nos países como nós, como Portugal, como Europa e Estados Unidos. Então, cetoacidose, temos que estar atentos em pessoas com diabetes, pessoas malnutridas, pessoas idosas, mas, no geral, uma pessoa saudável, como aqui somos adultos saudáveis,
em princípio, não devemos ter medo da cetoacidose, nem por um dia, nem por 2 dias, nem por 3 dias, nem por 10 dias de jejum até. Isto não é, em princípio, uma coisa que nos deve preocupar. Se vocês têm algum problema de saúde, diabetes, ou têm uma constituição muito fraca, aí é verdade que devemos ter mais cuidado. Mas há outras formas de jejuar. Não é a única forma de jejuar com água. Nós podemos jejuar de outras formas também. E vamos ver um bocadinho isto também. Cetoacidose, por exemplo, claro que é um risco de morte, porque o sangue fica muito ácido. É por isso que se chama acidose. Uma pessoa com cetoacidose vai ter sede extrema, missão frequente, vômito e vai se sentir muito cansado. Mas não sei se alguma vez tiveram uma experiência de jejuar por mais de 24 horas. Às vezes nós nos sentimos cansados. Isso não quer dizer que temos cetoacidose, ok? Isto já vimos. Vocês podem ver aqui o ratinho que faz compensação e o outro que tem restrição calórica. Ok, tipos de jejum. Temos o jejum total, só com água. Pode ser 24 horas, ou pode ser 16 horas, que é o mais recomendado. O jejum intermitente, onde nós temos só 2 refeições por dia. Acontece o jejum intermitente. Temos 16 horas entre as refeições. E já temos o benefício. Temos o jejum total com água de 2 ou 3 dias. Eu pessoalmente, nunca recomendaria jejum sem água. Pode acontecer, eu já ouvi experiências, pessoas que disseram, eu depois fiquei curada de tal. Esta é a minha posição pessoal. Sem água eu não recomendaria. Agora, claro, uma pessoa um dia pode aguentar sem água. Eu até tenho um caso do meu pai que fugiu para a Áustria nos tempos do comunismo. Ele foi apanhado e foi metido na prisão. E, claro, que nesse caso, ele sabia que eles iriam ter o meu pai na prisão durante meses. E ele fez um hunger strike. Ou seja, uma greve de fome. E o meu pai, e eu sei que não é mentira, porque o meu pai, ele, por 10 dias não comeu nem bebeu. Não bebeu água. Simplesmente eles molhavam não sei se era um pano em infusão e colocavam na boca dele. Mas essa foi a única coisa que ele fez durante 10 dias. E o meu pai não é uma pessoa obesa, pelo contrário, é fraquinho. Mas ele conseguiu 10 dias até sem beber. Não recomendo, ok? Ele fez isso num caso extremo porque ele queria ser libertado da prisão e voltar para casa. Também podemos fazer um jejum com comida simples, em caso de idosos, crianças ou pessoas que não estão habituadas ao jejum. Pode ser um jejum com insumos ou com comida muito pouco estimulante. Pouca comida e não muita diversidade. Nós temos o exemplo do profeta Daniel, não sei se vocês se lembram. O Daniel diz que estava a orar, estava a pedir ajuda de Deus. E ele diz que durante 3 semanas ele não colocou comida manjar. Isto foi um tipo de jejum. O Daniel já estava de uma idade avançada. Para uma pessoa idosa já é complicado não comer durante tanto tempo. Então ele durante 3 semanas decidiu, eu vou jejuar, é um tipo de jejum, mas eu não coloquei manjares na minha boca. Talvez ele estava a comer 1, 2, 3 tipos de comidas simples, estava a orar, para ter uma mente mais clara, para poder conectar com Deus em oração. E, sim, o jejum detox, que também mistura sumos de fruta e comida simples. E vamos ver agora o tempo. Se alguém quiser colocar uma questão.
Temos mais 10 minutos? Pronto, ótimo. Assim vamos ter tempo para algumas questões. Se vocês queriam perguntar. Mas antes das questões, só mais uma ideia. Em Isaías 58, talvez só podemos ver, porque acho que é muito importante. Isaías 58, dos versículos 5 a 8. Eu gostei muito desta passagem porque a ideia de Deus sobre o jejum. E vamos ver aqui que o jejum que Deus tem na mente dele para nós não é simplesmente um exercício passivo. Ele quer conectar de forma ação ao jejum. Então, vamos ler estes versículos antes de passar para as perguntas. Isaías 58, de 5 a 8. Será que alguém gostaria de ler estes versículos? Seria este o jejum que eu escreveria, que o homem um dia aflige a sua alma, inclina a sua cabeça como um justo, e estende debaixo de si saco e cinza. Chamarias tu a este jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltas as ligaduras da impiedade, que despassas as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos e despedaças todo o jugo? Então, 28. Porventura não é também que partes o teu pão com o caminho e colhas em casa os pobres abandonados, e quando és de muito cuidas e não te escondas da tua carne? Então ungerás a tua luz como a alva, certamente ficarás, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Amém. Podem ver aqui que Deus, Ele nos chama a ter uma experiência de jejum diferente. O jejum vai com a ação, vai com a reforma, vai junto com o nosso desejo de fazer aquilo que Deus quer fazer. E aqui diz que o jejum implica nós cortarmos as ligaduras da impiedade, despassar as ataduras do meu ruído, deixar livres os quebrantados. O jejum tem a ver com a reforma, com a ação. E a promessa que está aqui no versículo 8 eu acho extraordinária. Então romperá a tua luz como alva e a tua cura. Vocês podem ver? Jejum e cura. E aqui claramente não é só física, mas também é física. É a cura espiritual. A tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua paz. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Uma promessa extraordinária. E vejam que está conectada com o jejum. Então, eu penso que este é o apelo. Eu, quando preparei esta mensagem, eu pensei, eu tenho que jejuar mais, porque é uma bênção que eu não quero perder. E penso que este é o apelo que o Espírito de Deus quer fazer à sua igreja. Porque alguém disse assim, que a oração de fé é o único poder do universo ao qual o Deus Todo-Poderoso se submete. E a oração de fé vai junto com o jejum. Eu posso vos dizer que, da minha experiência pessoal, uma vez a minha irmã estava muito doente, mas muito doente mesmo, por muito tempo. E uma vez, lembro que eu decidi jejuar por ela, e ela me ligou no final do dia, e ela perguntou, tu jejuaste por mim? E eu, como é que ela está? Ele disse, este foi o único dia que eu não tive nada, nenhum dor. E ela pensou, alguém está a jejuar por mim. O jejum tem grande poder, grande.
Então este é o apelo que eu penso que o Espírito de Deus quer nos fazer. E que vamos ver grandes obras e grandes resultados.